E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo diretamente aqui de um dos meus países favoritos na Europa. Estamos na Polônia mais uma vez para mostrar mais uma cidade para vocês. Neste país que eu já estive acho que 6 vezes e estou tentando recuperar alguns vídeos, mas tantos outros gravando à medida que eu retorno a essa nação. Estamos aqui hoje na cidade de Wrocław, ou chamado também em português de Breslávia ou Breslau. Essa que é a terceira maior cidade da Polônia, uma cidade histórica lindíssima, com um centro histórico que parece cenário de conto de fadas. Vocês conseguem ver aqui essas fachadas coloridas, essas casas antigas e que revelam esse caráter de muitos povos terem dominado esta cidade na região da Silésia. No episódio de hoje nós vamos falar um pouco da história rica dos poloneses, húngaros, austríacos, alemães que passaram por aqui e deixaram as suas marcas, além, é claro, da própria visão política da Polônia, que é algo que eu acredito que seja talvez uma solução para a Europa em alguns problemas vividos. Não é um país perfeito, um país que também tem os seus problemas, mas concentrando-se nos aspectos positivos, vamos falar sobre isso também, o que explica a Polônia ser um dos países mais seguros, mais limpos e mais estáveis economicamente falando dentro da União Europeia durante esses últimos 10 anos. Me acompanhe nesse vídeo, fica até o final, tenho certeza que você vai se surpreender. E como já foi mencionado, pessoal, hoje estaremos em Wrocław, uma das grandes cidades polonesas localizadas no sudoeste do país e com uma história incrível do passado da Polônia, assim como várias amostras do promissor futuro dessa nação, que tende a ser a grande potência europeia das próximas décadas. Visitar a Polônia é uma espécie de peregrinação para várias igrejas dos mais diferentes tamanhos e estilos, em sua maioria igrejas católicas, já que aqui grande parte, quase 90% das pessoas segue o catolicismo. E exatamente o catolicismo que desempenha até hoje um papel fundamental na identidade nacional dos poloneses, sendo conjuntamente com a língua polonesa os dois principais pilares desse povo, sobretudo em muitos momentos de crises e invasões dos seus vizinhos. O cristianismo chegou por aqui em 966 e foi adotado oficialmente pelo rei Mieszko I, num evento conhecido até hoje como o Batismo da Polônia. Durante toda a Idade Média, assim como em outras partes da Europa, a Igreja Católica esteve ligada à educação, à cultura e à política do reino de cada um desses lugares e teve em seus mosteiros e catedrais grandes centros de ensino e de preservação do conhecimento através da palavra escrita. Durante os períodos de ocupação estrangeira, como entre 1795 e 1919, quando a Polônia foi partilhada por Rússia, Prússia, Áustria e literalmente sumiu do mapa, o catolicismo foi um símbolo da resistência e de reforço à unidade de um povo sob ocupação. No século XX, o papel da Igreja Católica também foi extremamente importante para o país, algo que nós falaremos mais adiante neste vídeo. E Wrocław tem uma história que se inicia há mais de 1000 anos, alguns falam 1000 anos, começando aí no século XI, pelos povos eslávicos, os poloneses, mas que tiveram ao longo deste período muita resistência já desde o início de seus vizinhos. A gente não pode se esquecer que essa região aqui do centro-norte da Europa, quase na região do Báltico, ela sempre foi uma região de muita disputa por incluir várias rotas comerciais. Então nós temos aqui não só os poloneses, mas temos também ao longo da história os húngaros, os tchecos, o reino da Boêmia, que é assim chamado, afinal a República Tcheca faz divisa aqui com a Polônia, também os próprios alemães, os Habsburgos depois com os austríacos e, por fim, o reino da Prússia, que tomou conta dessa região de mais ou menos 1720, 1740 até a criação do Estado polonês
que durou por pouco tempo durante o século XX e que seria de fato reincorporado à Polônia como uma cidade polonesa ao longo do período pós-guerra. A gente consegue ver essas fachadas muito clássicas que a gente encontra na Alemanha, encontra também em várias cidades aqui na Polônia, mas que revelam esse renascimento que nós tivemos aqui, essa época do romantismo arquitetônico, principalmente aí no século 17, 18, 19, e as várias e várias igrejas. Afinal, não podemos esquecer que a Polônia é um dos países mais católicos da Europa e que tem nas suas raízes religiosas grande parte da sua identidade cultural, que é preservada até hoje como motivo de orgulho e como uma diretriz política para não mudar a cultura local em detrimento da chegada de imigrantes de outras matrizes civilizatórias que poderiam alterar essa configuração que faz o país ser tão único, ser tão interessante. Vamos continuar explorando aqui, mostrando para vocês mais uma dessas igrejas muito bonitas aqui no centro de Breslau, essa cidade de tantas fachadas coloridas. E do aspecto histórico, vale dizer que a Europa, durante o século que se seguiu a reforma protestante, né, reforma protestante encabeçada por Martinho Lutero na Alemanha, 1517, ele começou a espalhar o protestantismo, ou pelo menos tentar converter muitos dos reinos católicos e das regiões católicas ao protestantismo, ao luteranismo. E no século XVII nós temos o auge destas guerras religiosas com a Guerra dos 30 Anos, 1618 até 1648. Uma guerra que vitimou aí mais de 5 milhões de pessoas, alguns calculam, por conta não só das batalhas, mas da fome e de todas as doenças acarretadas naquele período. E a Silésia, essa região aqui onde temos Breslau, ela também sofreu a conversão e reconversão do catolicismo para o protestantismo e depois da contra-reforma católica, também voltou a ser católico por um tempo e ficou também protestante em alguns outros períodos, mas a gente vê que com o renascimento do Estado polonês, que é um Estado muito forte nas suas tradições católicas, as igrejas e a população católica voltou a crescer, mas esse estilo arquitetônico em algumas igrejas, até mesmo por dentro, que aparentemente deixaram as imagens sacras por conta das doutrinas de Lutero, elas ainda permanecem apesar do retorno ao catolicismo. É um ponto muito, muito interessante nessas regiões de transição. A Polônia foi considerada por muitos e muitos séculos o capacho da Europa, assim falam de maneira pejorativa, já que todos os seus vizinhos que chegavam aqui e passavam por esse território pisavam em cima do povo polonês, pisavam em cima da nação polonesa, sem considerar o período rico do reino da Polônia, mas durante mais ou menos os últimos 500 anos, essa foi a história de pisoteamento, de abuso que o povo polonês sofreu até conseguir a sua independência de maneira definitiva depois da Segunda Guerra. E a gente vê que hoje é um país muito, muito promissor, crescendo economicamente, chegando a quase $1 trilhão de PIB anuais, com a população de 38 milhões de habitantes. Só para grau de comparação, o Brasil tem 2,2 trilhões, com mais de 200 milhões de habitantes. Então o PIB per capita tem aumentado, o poder de compra tem aumentado, e é um país que conseguiu tudo isso sem precisar mudar a sua essência, mudar suas tradições. E é exatamente por isso que eu sou tão fã da Polônia, que às vezes faz uma queda de braço com Bruxelas para tentar manter as suas fronteiras da maneira como né, sem tentar receber tantos e tantos imigrantes, principalmente de países muçulmanos, e acabou dando certo, sendo um dos países mais seguros que nós temos na Europa até hoje, e um daqueles que todos têm olhado com atenção, porque vai ser uma grande potência europeia durante os próximos 50 anos. E eu gostaria que vocês reparassem o quão limpa é essa cidade. Estamos na terceira maior cidade da Polônia, cerca aí de 680, 700 mil habitantes na cidade e mais de 1 milhão em sua região metropolitana.
bem no centro da cidade, centro histórico, turístico, centro de compras, onde as pessoas vêm todos os dias. E você, tirando com exceção deste papelzinho aqui no chão, você não vê nenhum outro papel no chão. As pessoas com muita civilidade, todo mundo respeitando, você não vê nenhuma periculosidade na rua, ao contrário de outras cidades europeias, principalmente na França, Reino Unido, Bélgica, Suécia, que tem passado por uma deterioração urbana crescente e onde nós temos esse sentimento de insegurança aumentando, as cidades muito sujas, muito deterioradas, alguns bairros que a polícia até mesmo evita ir, não consegue entrar, chamadas de no-go zones que temos na Suécia, por exemplo. Aqui na Polônia não vemos nada disso, vemos a população vivendo a sua vida de maneira normal, com as suas tradições, mantendo a sua ordem, mantendo a sua cultura e com orgulho disso, né? Apesar de muitos criticarem, chamarem os poloneses de nacionalistas, de racistas, disso e daquilo, nós vemos que todos aqueles que vêm e se integram, e tem muitos ucranianos que o fizeram, tem muitos outros europeus que o fizeram, até brasileiros que o fizeram, são recebidos de braços abertos e conseguem viver bem aqui. Agora, se você quer vir para a Polônia, para transformar a Polônia no seu país, na sua cultura, na sua religião, aí vocês não serão bem-vindos aqui. E isso não sou eu que falo, são os próprios ministros das relações exteriores, o ministro do interior, os outros políticos poloneses que têm governado esse país, que apesar de ter uma grande disputa política durante os últimos anos, né, principalmente quando venceu Donald Tusk, que é um centrista, não mudou a política migratória. Então, seja de centro, seja de esquerda, seja de direita, é um consenso na Polônia que a política migratória, do jeito que ela funciona e tem feito com que a Polônia continue sendo um dos países mais promissores dentro da Europa. Para aqueles que vão falar, só o centro é assim, eu estou fora do centro, nós viemos de muitos quilômetros desde o aeroporto e você vê sempre uma cidade crescendo, com muitos empreendimentos. Obviamente que não é todo lugar que tem essa beleza arquitetônica, mas o sentimento de segurança, a limpeza e as pessoas com tranquilidade para seguir os seus caminhos, isso nós vemos em todos os cantos desse país praticamente, o que é realmente um grande exemplo do renascimento, talvez, europeu, da cultura europeia, de uma vertente moderna, e isso com uma doutrina vindo de um país que sofreu tanto e que há 30 anos era um nada, uma economia fraquinha, um país que mais dava imigrantes do que recebia. Hoje muitas pessoas que imigraram para fora da Polônia, fizeram parte dessa diáspora polonesa, hoje estão retornando aqui, já que a vida aqui, a qualidade de vida, a tranquilidade tem crescido cada vez mais, enquanto aqueles países para os quais imigraram, como o Reino Unido, como a França, como a Alemanha, têm passado por um processo de declínio bastante evidente. E mesmo estando na Polônia, que é um país muito fortemente anticomunista e não sente falta nenhuma do legado daquela época dos anos comunistas, né, entre 1945, 46 até o começo dos anos 90, nós vemos aqui um exemplo de uma arte que, ao meu ver, é daquele período, né? Vocês conseguem ver os traços semelhantes com outras artes que já mostrei para vocês na União Soviética, com os trabalhadores, uma coisa um pouco meio abstrata na face das pessoas, mas é um mural aqui em relevo em um dos edifícios na parte central. É interessante também ver que isso permaneceu, não há nenhum tipo de insígnia comunista, mas você consegue ver que pela característica dos trabalhadores, dos agricultores, até mesmo o traçado, ele é muito característico daquele período. Infelizmente, muitos dos vídeos que eu gravei na minha grande viagem pela Polônia, acho que é a terceira vez que eu estive no país, eu ainda não consegui recuperar todos. Mas eu acho importante mencionar que tudo isso que eu falo para vocês sobre o país é uma concepção que foi formada depois de múltiplas viagens em cidades de múltiplos tamanhos. Então não é apenas visitando Cracóvia ou Varsóvia
ou Breslau, que são cidades turísticas, cidades grandes e muitas vezes melhor cuidadas do que o interior, que eu formei essa concepção. Eu estou falando de algo que eu tenho visto em muitas cidades, na fronteira com a Alemanha, na fronteira com a Ucrânia, e esse sentimento crescente de um país que está sempre melhorando. Você vê pichações em alguns lugares, você vê até mesmo alguns bairros em que as fachadas não são tão bonitas, mas isso tem em todo lugar. O ponto é que você tem esse sentimento de segurança em todos os cantos, e cada vez que você vem aqui, você vê novas coisas sendo construídas, você vê o país se desenvolvendo sempre adiante, você não vê uma mudança muito brusca nos bairros, na questão cultural local, você vê que é a permanência daquilo que a Polônia sempre buscou ser como uma nação independente, ao mesmo tempo em que alguns dos seus vizinhos, que alguns países europeus não seguem esse caminho. Então é importante dizer que aquilo que eu falo para vocês é baseado em uma experiência profunda neste país e não apenas depois de ter visto algumas cidades turísticas que geralmente são as melhores cidades, né? Cidades mais cuidadas do aspecto da zeladoria e da atenção do poder público. A Polônia tem progredido e é sempre bom ver uma história de superação. Isso é sempre muito importante quando a gente faz análises políticas, análises históricas, porque isso dá uma esperança e um bom exemplo para outras nações que estiveram ou estão em um local ruim, em um momento ruim e querem alcançar o desenvolvimento. E quando eu falo da segurança por aqui, pessoal, de maneira até mesmo repetitiva, não estou puxando a sardinha para o lado dos poloneses, mas estou usando as estatísticas para mostrar as grandes diferenças que políticas públicas produzem em países parecidos em pouco tempo. De acordo com o Índice Global da Paz de 2023, a Polônia é um dos países mais pacíficos do mundo, com alto grau de estabilidade interna e baixo risco de conflitos violentos, mesmo fazendo fronteira com uma nação em guerra, a Ucrânia. A Eurostat, que mede várias estatísticas dentro da Europa, mostra que a taxa de homicídios por aqui é uma das mais baixas de toda a União Europeia, com cerca de 0,7 homicídios a cada 100 mil habitantes, bem inferior que a média do bloco, que é de 1,3 homicídios a cada 100 mil habitantes. Assaltos e furtos são bem raros na maioria das cidades e atentados terroristas não acontecem aqui há pelo menos 20 anos. A presença policial é eficiente e o sistema de justiça bastante forte, além, é claro, dos investimentos altos em tecnologia de vigilâncias em espaços públicos e milhares de oficiais atuando em muitos pontos do país. Com isso, hoje 80% da população declara se sentir segura em suas cidades através da pesquisa do Eurobarometer, que mede a percepção pública em vários aspectos da sociedade em toda a Europa. Obviamente que não é um país perfeito e crimes também acontecem. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que houve uma mudança positiva na questão da zeladoria, da segurança pública por aqui, enquanto em países vizinhos, que eram muito parecidos com a Polônia, a gente vê os índices piorarem e as cidades também estarem em um estado mais deteriorado. Boas iniciativas alcançam os seus frutos e a Polônia é um grande exemplo disso. Fora isso, do aspecto econômico, a Polônia tem se destacado, pessoal, pela sua rápida modernização. Desde o colapso do comunismo no país, desde 1989, quando deixou de ser um estado satélite da União Soviética, a transição para uma economia de mercado impulsionou o desenvolvimento polonês, que em 2004, com a entrada na União Europeia, viu também a sua infraestrutura de estradas, ferrovias, aeroportos evoluir de maneira veloz. Tudo isso foi acompanhado com um forte investimento na educação básica e superior, capacitando a força de trabalho que cada vez mais tem se tornado qualificada em toda a Polônia. Algo que eu sempre falo para vocês, falei no Japão, em Singapura e também falo em relação a outros países do antigo leste europeu. A educação é a chave para tudo. O muito relevante de se mencionar é que em 2008, enquanto o mundo amargava uma das mais duras crises financeiras, a Polônia foi o único país da União Europeia a evitar a recessão. E isso atraiu muitos investidores para cá desde aquele momento. Com isso, os salários têm aumentado, o poder de compra tem aumentado, mas também os preços estão se tornando mais altos para quase tudo. Um ponto negativo, mas que é natural em economias que crescem se a gente observar toda a história.
E esse aqui, pessoal, é o rio Oder, né? Oder, escrito em português. Ele que também está presente na Alemanha. E temos inclusive uma cidade que chama Frankfurt am Oder, que é uma cidade também chamada Frankfurt, que fica na parte norte da Alemanha, lá perto de Berlim. Enquanto que tem o Frankfurt am Main, que é o principal cidade chamada Frankfurt, onde temos o centro comercial, centro financeiro da Alemanha. Temos também as sedes de algumas instituições europeias e o importante aeroporto. Mas esse daqui é o rio Oder, que corta essa parte da Silésia, muito bonito. Já aconteceram aqui cheias históricas, inclusive ali há uns sacos de areia, né, que servem para conter as águas. Inclusive neste ano 2024 houve também cheias parecidas, né? Não no mesmo nível, mas que também preocuparam os moradores. E ali nós temos a Ilha das Catedrais. Vocês já conseguem ver belíssimas igrejas que nós vamos visitar por dentro agora. E a arquitetura aqui de Wrocław é um reflexo de tantos povos e de uma história tão multifacetada. A gente tem a presença de muita arquitetura medieval, com as fachadas bem detalhadas e essas torres características. Além disso, muitos edifícios em estilo gótico, renascentista e também barroco, principalmente no interior das igrejas. Aqui na Ilha das Catedrais nós temos a linda Catedral de São João Batista, que segue o estilo gótico e é também o patrimônio da Unesco, com todos esses detalhes incríveis. Em quase todas as igrejas católicas polonesas, a gente vai ver alguma referência ao Papa João Paulo II, o polonês Karol Wojtyła, que era arcebispo de Cracóvia e se tornou o bispo de Roma em 1978, o primeiro não italiano a se tornar papa desde o papa holandês Adriano VII em 1523. Naquele período do papado de João Paulo II, a Polônia era ainda um estado satélite da União Soviética, um país comunista com dura repressão estatal ao seu próprio povo e também às expressões religiosas. A figura de João Paulo II fortaleceu essa resistência e manteve o suporte espiritual necessário a milhões de poloneses até a queda do regime cerca de 10 anos mais tarde. A sua figura tão carismática e próxima a todos, principalmente dos mais humildes, faz com que até hoje João Paulo II seja ídolo para a maioria dos poloneses e também amado por católicos e não católicos em todo o mundo, incluindo muitos fãs por todo o Brasil e a América Latina. E se você gosta desse trabalho, dessa abordagem histórica, das imagens, por favor, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e familiares e faça com que o nosso trabalho possa chegar ao maior número de pessoas. Realmente fico agradecido por todo o carinho mandado nos comentários todos os dias aqui no canal. Voltando a falar um pouco da história da cidade, após as duas guerras mundiais, de ter tido quase 70% da sua estrutura danificada ou destruída, os esforços de reconstrução foram imensos, onde a restauração aconteceu de maneira cuidadosa, com o objetivo de resgatar a identidade clássica dessa cidade e do seu povo. Em 2016, inclusive, foi reconhecida como Capital Europeia da Cultura, uma honraria que destaca toda essa história complexa da Polônia e da Europa Central como um todo, uma região que mudou de configuração territorial muitas e muitas vezes nos últimos 500 anos. E mesmo sendo uma das maiores cidades da Polônia com 700 mil habitantes, nós não temos aqui linhas de metrô, mas também um transporte público eficiente, com os famosos trams, esses trens de superfície e que fazem o caminho pelas partes principais da cidade, além de várias linhas de ônibus.
o que é mais interessante fazer, na minha opinião, e se o tempo permitir, é andar a pé. Afinal, desta maneira você consegue ver o maior número de cantos possíveis e poder também comparar esses estilos arquitetônicos tão diferentes que eu mencionei para vocês ao longo desse vídeo, que vai desde o estilo mais clássico, desde a questão medieval até mesmo, até aqueles edifícios mais modernos e tantos outros que permaneceram desde os anos socialistas. E olha só a qualidade dos parques que nós temos aqui nessa cidade, muito bonitos, né? E o que é interessante nessa cidade em relação a outras na Polônia é que você vê ainda um resquício de arquitetura do período comunista, né? É um capítulo da história muito difícil para eles por conta dos massacres, envolvendo também o período pós-guerra, toda a questão da libertação soviética, que foi positiva de um lado, acabando com o regime nazista aqui, mas também oprimindo os poloneses durante a guerra e depois da guerra também. Então a gente vê que é uma questão muito dura ainda para o povo de toda a Polônia falar sobre esses episódios. Mas a cidade em si, como vocês podem ver em todos os takes que eu estou mostrando ao longo desse vídeo, ela é muito bonita, muito agradável, muito segura. A Polônia é um dos países que tem despontado aí nas estatísticas de segurança da própria União Europeia, a Eurostat, que faz os cálculos, né, faz as estatísticas em relação à qualidade de vida, as questões de segurança urbana, entre outros dados importantes, tem pontuado que a Polônia aparece em destaque positivo em relação a outros países que têm caído, né? Mas muito agradável estando aqui, lembrando que o inverno também é muito rigoroso nesse país, mas agora nas estações médias, né, outono, ainda é agradável, dá para dar um passeio e visitar esses belos parques aqui com esses prédios super bonitos que também tem de arquitetura mais antiga, mais clássica por essa cidade. E como eu mencionei para vocês, aqui ficou sob o controle da Prússia, né, dos germânicos, por muito tempo, até mesmo antes com a dinastia dos Habsburgos, mas o controle prussiano, norte-germânico, se assim podemos dizer, ele chega no século XVIII, após a crise de sucessão no trono austríaco. E nós temos, então, quando há a unificação da Alemanha, em 1871, Breslau, assim chamada em alemão, sendo a sexta maior cidade daquele país, que incluía grandes cidades como a cidade de Hannover, como a cidade de Hamburgo, como a cidade de Berlim. E a presença alemã se deu aqui por muito tempo, inclusive com muitos cientistas, muitos importantes autores de diversos gêneros literários também tendo a sua base, ou tendo estudado aqui na Universidade de Breslau, que ficou muito famosa. É bom a gente pensar que muitos alemães acreditam ainda que Breslau seja uma cidade alemã, mas historicamente os povos eslavos são aqueles que estão associados com a fundação da cidade, sejam os poloneses, sejam os tchecos, né, no Reino da Boêmia, no Grão-Ducado da Polônia. Então a influência alemã é muito viva, assim como a influência de tantos outros povos, sendo uma cidade que mudou de mãos tantas vezes. Uma parte triste é que durante a Segunda Guerra Mundial, quando nós temos então a cidade sendo parte do Terceiro Reich por muito tempo, ela foi também severamente bombardeada mais para o final da guerra, e depois, quando há os tratados, né, de Potsdam, os tratados no pós-guerra, é decidido que a Polônia perderia Lviv, perderia outras cidades também relacionadas à Ucrânia e à Bielorrússia, enquanto receberia essa parte da Silésia da Alemanha. E aí há a troca de população, muitos poloneses que viviam na atual Ucrânia, que era naquele momento União Soviética, viriam para cá e para outras cidades na atual Polônia, na atual configuração, enquanto os alemães seriam mandados embora
principalmente para a Alemanha Oriental, a DDR naquele momento, que era uma zona de ocupação soviética. Desde então, a influência alemã foi caindo. Há cerca de 100 anos, eram apenas 3% de poloneses que viviam aqui. Hoje são apenas 2% de alemães que vivem aqui. Então é uma mudança muito grande por conta dessa troca populacional, mas as influências na arquitetura, na história dessa cidade, elas são vivas até os dias de hoje. E aqui na Polônia vocês não podem deixar de comer todas as deliciosas iguarias dessa culinária tão saborosa, que é um reflexo das influências misturadas das cozinhas eslavas, germânicas, judaicas e húngaras, em pratos muitas vezes pesados por conta do frio intenso e também dos ingredientes utilizados, mas muito gostosos e bem temperados, sempre tendo elementos como batatas, repolhos, beterraba, além de muitas carnes e laticínios. Portanto, não é uma das culinárias mais adequadas aos viajantes vegetarianos e veganos. E as sopas polonesas são icônicas, e dentre todas as possíveis opções, a minha favorita e também da maioria dos poloneses é o żurek, uma sopa ácida feita à base de farinha de centeio fermentada, mas temperada com linguiças defumadas, batatas e ovos cozidos. Realmente um prato ideal para as épocas do ano que são mais frias. Lembrando que muitas sopas aqui na Polônia, em toda essa região da Europa, são servidas dentro de um pão, o que dá ainda mais essa sensação de aconchego quando as temperaturas lá fora estão quase negativas. Talvez os pierogies sejam os mais famosos itens da culinária polonesa no mundo. Uma espécie de pastel pequeno, cozido ou frito, recheados com doces ou salgados. São parecidos com outras massas recheadas na Ucrânia, Rússia e Bielorrússia e muitas vezes são servidos com creme azedo e bacon. Talvez não seja a mais leve ou mais saudável das culinárias, mas com certeza uma das mais gostosas que eu já provei dentro da Europa e um dos pontos altos de se visitar o país. Então não deixe de experimentar tudo aquilo que for tradicional da culinária polonesa. E todos aqueles que ficaram até o final, meu muito obrigado de coração. Eu estou trabalhando duro para conseguir recuperar o maior número de vídeos já gravados aqui na Polônia, em cidades como Lodz, cidades como Gdansk, Szczecin, entre tantas outras, além, é claro, de já ter preparado vídeos em Cracóvia e também um vídeo especial dentro do campo de concentração de Auschwitz e Birkenau, um dos capítulos mais sombrios da história do mundo e também do Holocausto. Então se inscreva no canal, ative as notificações, porque logo em breve isto será postado. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.